E aí galera do mal, aqui é o Vanep, bem-vindos a mais um vídeo. Fazia um tempo que eu não gravava, eu achei melhor dar um tempinho do YouTube também. Fui viajar com minha mulher, fui no Rio, muito sol, muito calor, muita cerveja, foi muito bom. Mas hoje estamos de volta e eu quero falar sobre um assunto mais sério. Não sei quem tem acompanhado esse assunto do Kevin, o garoto que morreu no jogo do Corinthians em Oruro, na Bolívia. É um assunto sério, é diferente dos que eu falo. Esse é um que eu imagino que vocês acompanhem, diferente do que eu falo, como aquele caso do Anonymous nos Estados Unidos e do Lance Armstrong, o que for. E eu não sei quantos vocês têm acompanhado isso, mas o que aconteceu foi saiu um rojão, um sinalizador, o que for, da torcida do Corinthians, acertou o garoto no olho e ele morreu praticamente na hora. E o que a gente tem que focar não é no clubismo, não é no oportunismo de você, olha o Corinthians se fodendo, né? Porque é que eu tive que ouvir, inclusive eu tive que ler muito disso. Um garoto saiu de casa e não voltou. Ele saiu de casa para ver um jogo de futebol, que nem eu fiz muito quando eu tinha 14 anos, e não voltou. Então você que tem 14, 15 anos, é para refletir, você que tem 40 anos é para refletir. Então, não tô fazendo aqui, o propósito desse vídeo não é só fazer com que vocês reflitam em violências no futebol em si. É a questão da personalidade das pessoas e como tem desenvolvido tudo isso nas redes sociais, que é algo deplorável. A palavra é deplorável, cara. E eu vou revelar algo pra vocês que eu não falei em vídeo, mas quem me acompanha no Twitter já sabe, que eu sou sim corintiano, aquele corintiano roxo, que nem dizem, né, que é fanático, mas não fanático, porque fanaticismo é feio, fanaticismo é errado em muitas coisas. Eu sou um corintiano que, desde novo, acompanho o Corinthians, faz parte da minha identidade. Eu não disse isso porque vocês acham que... Eu nunca disse isso em vídeo, porque não interessa, o Corinthians foi campeão da Libertadores, Mundial, o que for, e eu não fiquei enchendo o saco de ninguém aqui. Mas eu acho relevante pro assunto, não vou mentir, não vou esconder isso de vocês. Já fui na final do Brasileirão de 98, fui Corinthians e Real Madrid em 2000, Copa do Brasil em 2002, a final. Enfim, se eu tava na cidade, tinha jogo do Corinthians, eu tentava ir. É algo que eu sempre gostei, eu ia com meu pai, é algo que a gente sempre fez. Eu tenho a camisa do Corinthians aqui de 1990, quando eu tinha 4, 5 anos. Mas eu não tô aqui para defender o Corinthians, nem a punição imposta pela Conmebol, nem nada. Eu vou tentar reverter isso. Eu tô aqui para falar do oportunismo e o clubismo de algumas pessoas que parece que estão felizes com a morte de um garoto, para poder criticar e rotular os corintianos de assassinos, todos. Para mim, quem faz isso é tão ruim ou pior quanto o cara que atirou o sinalizador, porque inclusive não se sabe se foi intencional ou não. Não tô aqui novamente defendendo o Corinthians, mas se você falar que sabe que o cara jogou a porra apontada, você tá errado. Talvez apareça hoje ou amanhã que sim, o cara vai ser indiciado por homicídio doloso e não culposo, né? Mas por enquanto vocês não sabem nada nesse sentido, nem eu tenho certeza sobre isso. Que nem eu falei, o fato foi pro estádio e não voltou. E o que me incomoda nisso é isso. Vendo a movimentação nas redes sociais, eu tive que ler notícia no Estadão sobre agora, olha os corintianos, todos os assassinos. Quando você começa a pregar esse tipo de ódio, e eu não tô falando que é só adolescente, maloqueiro ou o que for, é um bando de coroa que não vê futebol pra começar, né? A responsabilidade de taxar e generalizar desse jeito é feio demais, cara. É um lado feio do ser humano. Novamente, eu não tô aqui defendendo o Corinthians, eu tô discutindo isso, essa parte. Antes, né, o Marcelo Rubens Paiva, que escreveu Feliz Ano Velho, um ótimo livro que você não leu, você deveria ler. Ele tweetou recentemente: antes o corintiano era maloqueiro e ladrão, agora somos tratados como assassinos. A generalização é a arma dos estupros para alimentar o ódio. Eu li o tweet dele e é isso exatamente, ele resumiu tudo que eu penso, entendeu? Agora você tá aproveitando esse anticorintianismo que existe, que hoje em dia tem. É fato, não sei se é por causa do sucesso do Corinthians, eu sei que muita gente vai ficar irritada do falando isso, ou porque em 2005 você acha que o Corinthians foi beneficiado, embora muitos de vocês não acompanhem o futebol, porque é uma divisão entre gamers e esportes, tem muita gente que é gamer que tem preconceito contra os esportes, mas enfim, isso é outra discussão também. Eu acho que o Corinthians não é favorecido mais que outro time ou não, mas eu sei que muita gente vai focar nisso que eu tô falando ao invés do que realmente é importante. Eu fiquei chateado, não com a punição de não poder ter jogador torcida em casa, embora não vou dar muita opinião. Achei, se for para ser assim, se for punir o Corinthians, tem que punir o San José. A própria imprensa boliviana tá falando, é muito fácil você a Conmebol, né, que vamos dizer aqui, já vou
já vou deixar bem claro, a Conmebol, a CBF, eu digo, é a entidade mais corrupta do Brasil, que é difícil. Mas a Conmebol, além de corrupta que é incompetente. O que aconteceu no jogo de São Paulo contra o Tigre ano passado? Isso não é Corinthians contra São Paulo, novamente eu vou repetir isso. O time do Tigre brigou com o São Paulo e não quis voltar para o segundo tempo. O que aconteceu? Quais são as repercussões disso? Houve uma briga séria, talvez o São Paulo tenha responsabilidade nisso também, o Tigre, claro que tem. Os dois times estão aí, vão jogar Libertadores, Sul-Americano, o que for, e não tomar nada. Toda vez que eu vejo jogo da Libertadores há 15, 16 anos, ou o que for que eu vejo de Libertadores, o jogador brasileiro vai lá bater o escanteio dele e jogam pilha, jogam isso. Ontem não, quando teve o jogo, os jogadores do Corinthians foram se aquecer e tinha que ter um batalhão protegendo eles. Como que isso sai impune? Não estou falando especificamente desse caso, mas a Conmebol é nojenta. A Conmebol é nojenta. Então você pegar o Corinthians nesse caso, claro que eles tinham que punir, claro que você pode concordar que a punição é justa. Mas eu tô falando que a Conmebol nunca fez nada. Isso que eles estão fazendo é para salvar a bunda no quesito de relações públicas. Eles sabem que tá dando muita repercussão com o campeão mundial no Brasil, a morte de uma criança. É evidente que eles vão fazer alguma coisa. Isso que eu tô querendo que vocês cobrem, que vocês percebam. Se vai punir o Corinthians, tem que punir tudo. Tem que começar a ser uma coisa diferente no futebol sul-americano em geral. Entendeu? Eu tô focando nesse lado também. É muito fácil você chegar e falar, querer que o Corinthians se ferre usando a morte de um garoto de 14 anos, rindo da morte de um garoto de 14 anos, porque diminui as chances do Corinthians ser campeão da Libertadores de novo. Isso te faz uma pessoa, que eu já disse, tão ruim, deplorável, quanto a pessoa que atirou o sinalizador, tá? E que nem eu disse, eu acho que se o Corinthians jogar sem torcida é justo, se os outros culpados também forem punidos. Se a Conmebol tiver um pouco de responsabilidade, né? Quem que deixou eles entrarem lá no estádio? A Conmebol diz que não pode, mas eles não fazem... Eles autorizam estádios a sediar jogos e não fazem nada diferente. Na Champions League, que é difícil comparar com a Libertadores, eu sei, por causa do poder econômico, dos dois dos dois continentes, o que for. Mas lá eles sabem, além de vender a marca, que é importante, que futebol é um negócio, o estádio, vamos dizer, na República Tcheca, para um jogo de Champions League, está completamente preparado para receber um jogo de Champions League. Aqui, um jogo lá na puta que pariu na Bolívia, não está preparado. Então o time, assim como a Conmebol da Bolívia, tem que ser responsabilizados, que nem eu disse que a própria imprensa boliviana pede, tá? Os caras deixam entrar com sinalizadores, as torcidas estavam misturadas, não tinha divisão, torcida do Corinthians, torcida do San José, todo mundo com sinalizador. Pode ter sido proposital, o corintiano, não tô falando que isso, o cara pode ter atirado pra fazer merda e esse cara tem que ir pra prisão por 20, 30 anos, o que for mais até, entendeu? Mas se for um acidente, poderia ter acontecido com o torcedor do San José matando o Corinthians. Vocês estariam cobrando a mesma responsabilidade, a mesma indignação? Coitado do torcedor do Corinthians que morreu com 14 anos ou 20 anos, o que for. Blá blá blá. Não, teria gente nas redes sociais rindo dos corintianos. Tá entendendo? E não tô falando especificamente do Corinthians. Talvez se fosse São Paulo, tivesse corintianos rindo do São Paulino que morreu. Entendeu? É isso que eu tô falando. Por isso que novamente eu digo, não é questão do Corinthians, tá? Eu queria muito discutir sobre isso com vocês. Eu disse mais ou menos o que eu quis falar. Além de tudo, eu queria sugerir que vocês acompanhem mais o canal ESPN Brasil, que é um dos poucos veículos no Brasil que ainda faz um jornalismo de verdade. Eu vendo esse canal, eu lendo as colunas deles, eu aprendo, eu formo minhas próprias opiniões, mas eu sugiro fortemente que vocês acompanhem se tiver TV a cabo, porque eles são muito bons no que fazem e é o que eu quero pregar aqui pra vocês. Enfim, o que eu quis dizer é isso: o cara foi no jogo de futebol, não voltou. E a culpa é de quem? A culpa é do Corinthians? O Corinthians tem culpa nisso, sim. O Corinthians pode ser punido, se não reverter, sabe? Tanto faz, cara. Eu provavelmente ir num jogo na Libertadores, não vou. Isso me incomoda muito menos que a morte de um garoto. Eu não tô sendo falso, não tô sendo oportunista nem nada. Eu tô falando a verdade pra vocês, que nem eu faço. Eu fiquei chateado com isso. Eu sou um tio, eu tenho 27 anos, mas já tenho 5 sobrinhos. E eu penso no meu sobrinho sempre.
E é difícil, cara. Pra mim é foda. A morte de um garoto de 14 anos que eu não conhecia, que era de outro país, mas no estádio de futebol é um lugar que eu sempre vou, que eu gosto, que eu me sinto à vontade, te faz repensar as coisas, tá? Te faz repensar as coisas. O próprio Corinthians não foi punido em 2005, se eu não me engano, quando aquilo podia ter sido feio. O Corinthians foi eliminado pelo River e a torcida do Corinthians quase invadiu lá e fez muita merda. E assim, os policiais seguraram no peito, porque a grade já tinha caído. Se os corintianos quisessem invadir mesmo, teriam invadido. Eles foram até... Deu sorte, assim, em geral, que não rolou mais nada de pior. Vocês podem até procurar no YouTube o que aconteceu, que foi muito feio mesmo. Mas enfim, galera, eu tô incomodado com isso. Quis só falar o que eu penso. Eu sei que pode ter sido um pouco confuso o comentário, mas no fundo é isso. Eu quero voltar, que nem eu sempre falo, a fazer vídeo. Eu tenho que inclusive agora jogar para pegar um gameplay de fundo, porque eu gosto sim de fazer gameplays de fundo, vídeos com gameplays de fundo, embora esse seja um assunto muito sério e triste, para vocês acompanharem enquanto assistem o vídeo. Mas é isso, galera. Porra, eu quero muito voltar a fazer vídeo, esse tipo de assunto. Às vezes eu penso em escrever um blog e deixar aqui o link para as coisas que eu não fizer vídeo eu escrever, mas enfim, isso é coisa minha, não de vocês. Mas é isso. Conto com o apoio de vocês, obrigado pelo apoio nos últimos vídeos. No último vídeo, eu acho que em 2 dias tinha menos de... Em um dia tinha menos de 2.000 visualizações, mas mais de 1.000 likes, com pouca ajuda de outros youtubers. Isso quer dizer que vocês gostam do que eu faço. Então, como sempre, agradeço muito o apoio de vocês. Grande abraço e até a próxima. There's something